Mateus capítulo 24, verso 13. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Capítulo 24, verso 13. Antes de você ler o texto, eu estava pensando, essa palavra proferida pelo Senhor foi proferida no sermão escatológico do fim dos tempos. O sermão profético do fim dos tempos. Quem acha que nós estamos no fim dos tempos aí? Amém. Nós estamos. E no versículo 13, Jesus ele dá um spoiler. Ele conta o final da história, para quem não sabe, do filme. E ele fala sobre uma característica daquele que permanecer com ele. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos repetir. Mas aquele que perseverar até o fim. Diga até o fim. Será salvo. Amém. Pode se sentar? Bom, se aquele que perseverar até o fim será salvo, o que acontecerá com aquele que não perseverar? É uma pergunta. É a primeira pergunta, né? Sabe, nós vivemos o fim. Nós estamos no fim. Nós olhamos aí as guerras, tudo que está acontecendo na humanidade. E nós ficamos assustados, ligamos nossa televisão, nós vemos o anticristo se aproximando, escândalos como nunca houveram, situações difíceis, que nos faz até ficar preocupados, até mesmo conosco, com a nossa família. Eu estava indo levando a Carolina na escola, ela estava falando comigo, não sei se está na escola ou em casa, sobre um bunker. E ela dizendo, pai, se o senhor pudesse construir um bunker. Por quê? Porque até ela que tem 12 anos olha a situação do mundo e fica preocupada. Fica pensativo. Nunca se ouviu falar de tantas guerras como estamos hoje, nesse momento. Agora tem aí uma nova doença, um novo vírus. Tem até um nome estranho, Pox, né? Um nome estranho. Pox, um nome diferenciado. E outros vírus que estão surgindo por aí, nós temos há pouco a Covid-19, e a Covid-19 levou muitas pessoas, comentou muito, alô, som, botou muita agulha. Queridos, e quando nós olhamos o mundo que nós vivemos e a situação que nos encontramos, nós constatamos que estamos no final dos tempos. E uma das coisas que está acontecendo muito hoje, é que muitas pessoas começaram bem a corrida. Começaram alegres, animados, estavam eufóricos, sentiram um toque do Espírito Santo, e ali, quando nós sentimos a presença de Deus, nós estamos para tudo. Nós queremos fazer tudo, nós queremos trabalhar com tudo. Mas no reino de Deus não vence quem começa rápido, ou quem começa alegre, mas aquele que termina firme. Você reparou quantas pessoas têm retrocedido na fé? Quantas pessoas começam bem a caminhada e no meio do caminho elas desanimam? E eu tenho uma notícia para te dar. Até você e eu, se brincarmos, nós ficamos desanimados. Até nós olhamos assim. É tanta coisa no mundo, é tantos problemas que nós enfrentamos, que o inimigo não brinca, e todo o tempo ele quer que você desista, que eu desista, que eu não creia que o Senhor vai fazer algo na minha vida, ou que simplesmente que eu desista da caminhada. E o mundo está aí aberto, com tantas coisas boas para serem feitas, para a nossa carne, e muitos jovens são levados, são engordados, mas não são jovens de todas as idades, a pararem no meio da caminhada. Jesus, ele usa a palavra perseverar até o fim. Eu estudei sobre essa palavra, e no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, Mateus capítulo 24, verso 13, o evangelista escreveu em grego, que era a língua mais falada, vamos dizer assim, pelo mundo que tinha o saber da época de Cristo. E ele usa uma palavra chamada hipoimenô, que significa
estar ou permanecer abaixo. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo o seguinte, que para que eu consiga permanecer abaixo e perseverar, eu tenho que estar firme sobre qualquer peso que esteja sobre a minha vida. Porque o Evangelho, por mais que ele seja maravilhoso, glorioso, mas nós somos bombardeados com batalhas espirituais, com pesos que vêm sobre a nossa vida, e muitas vezes nós queremos o caminho mais fácil, que seria desistir, ou abandonar, ou voltar atrás. Mas Jesus, ele diz, ei, eu não vou enganar você. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar o quê, pastor? Contra o quê? E ele começa a dizer, perseverar contra guerra, contra escândalo, contra traições, mas principalmente contra o esfriamento do amor. O amor está se esfriando. Observe que eu tenho 33 anos, vou fazer 32, né? De casar, 33 anos de casar. E... não, é 32. 34? Meu Deus, eu estou... É que ele se renova toda manhã, eu não sei como. Lisa, eu sou Lisa. Não, é 31, eu tenho 32 anos agora, isso aí, 32 anos de casado. 34 anos de casado. É, 33 agora, então estava certo. 32. 32, estava certo. Todo o tempo estava certo. Queridos, mas olha só, quantas pessoas que você conhece que mantêm casamento por tanto tempo assim? Você reparou? As pessoas hoje casam já querendo o quê? Separar. Elas entram no relacionamento, e vamos ser sinceros, é fácil permanecer casado? Não, não é fácil. Porque o casamento é um exercício constante do perdão, de suportar um ao outro, de sonhar junto com o outro, de trabalhar. Tem momentos bons, tem momentos de dificuldade. Mas por que as pessoas hoje optam pelo caminho mais fácil, que é a separação? Porque o amor está se esfriando. As pessoas não conseguem amar, porque o amor humano, essa paixão, quando você conhece a pessoa, ela simplesmente ela tem fases dentro do relacionamento. E as pessoas se esquecem de que muitas vezes essa paixão, que muitas vezes no início ela está forte, no meio do caminho ela passa por reveses, e no final ela vem sendo de novo renovada, mas o amor está se esfriando. As pessoas não conseguem perseverar no relacionamento. As pessoas não conseguem perseverar, quem sabe até mesmo na sua profissão. Muitas pessoas entram numa profissão e quando começa a vir a dificuldade, elas pensam em desistir. Outras pessoas não conseguem perseverar nos estudos. Elas começam estudando, elas começam lutando, mas no meio do caminho ela quer voltar atrás, ela quer parar, porque a humanidade está impregnada com esse sentimento de abandono, de querer desistir e achar que o caminho mais rápido é o caminho da vitória. Mas no reino de Deus é diferente. Jesus diz, ei, eu não vou enganar você não. Vão ter tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo falou, vão ser tempos difíceis, aonde irão se aborrecer uns para com os outros. Aonde? Jesus ele dá um spoiler, ele diz, ei, pai contra filho, filho contra pai. Haverá terremotos em muitos lugares. Jesus ele começa a dizer, haverá guerra, rumores de guerra. Jesus começa a dizer, vamos levar vocês para as sinagogas, para que vocês sejam ali atribulados por amor do meu nome. Jesus não esconde nada da igreja, não esconde nada de mim, de você. Ele não diz, vai ser moleza, vai ser não, ele diz, ei, permaneceis firmes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Meu querido, eu quero dizer algo para você hoje. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos que pedir ao Senhor, a nossa luta é para o Senhor nos manter firmes, perseverantes, para que nós não possamos recuar na nossa fé. Porque o inimigo coloca pensamentos na mente, mas será? Será que eu sou salvo? Será que Deus está na minha vida? E como é que nós sabemos tudo isso? Porque todos somos alvejados por pensamentos assim. Será que Deus tem um projeto na minha vida? Será que Deus realmente vai fazer? Ou que Deus vai cumprir? Eu me lembro de alguém
alguém que chegou para mim um dia desse e falou: você realmente crê que Jesus vai voltar? Um cristão, crente numa igreja. Eu disse: sim, eu não só creio, eu tenho certeza. E ele disse: você consegue crer ainda? Faz tanto tempo que ele prometeu que voltaria, até hoje ele não voltou. Eu disse: ei, ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tão certo como você está me vendo aqui nesta noite, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos, aleluia, nosso corpo será transformado, e nós iremos nos encontrar com Ele, aleluia, no abrir e fechar de olhos. E é lindo isso, irmãos. Vai ser uma alegria rever aqueles que partiram. Minha avózinha, que já morreu faz uns 3 anos, serva de Deus, está descansando, está com o Senhor. O meu pai, que partiu já vai fazer 4 ou 5 anos, está com o Senhor. A irmã Sônia, olha quantos aqui, o presbítero Val, pastor Walter, pastor Sebastião, agora o irmão Geraldo. Deus está recolhendo pessoas, Deus está trazendo pessoas. Observe o que Deus está fazendo, porque o dia, aleluia, da volta de Jesus está se aproximando. E Ele está recolhendo, Ele está fazendo um trabalhar na terra. Você vê que você sente que algo vai acontecer. Eu sinto que algo vai acontecer. Eu não sei se você sente assim, mas eu sinto que nós estamos próximos, muito próximos do soar da trombeta. E eu quero estar preparado para aquele dia. Eu quero que naquele dia, aleluia, você comigo, nós possamos entrar nas regiões celestiais, cantando um hino de adoração ao nome desse Deus que é poderoso sobre a nossa vida. Mas para chegarmos lá, nós não podemos voltar atrás. Sabe, em Josué capítulo 1, verso 9, Deus chama Josué e fala: ei, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Para perseverar, eu preciso me esforçar. Diga comigo: não há uma atitude de perseverança sem esforço. Acho que é por isso que é tão difícil emagrecer, porque a gente começa a dieta, corta tudo, faz caminhada, vai na balança e, meu Deus, eu fiquei tanto tempo sem comer pizza, sem comer hambúrguer, só perdi 1 quilo, dá uma revolta. É verdade? Ah, então já que eu sou gordo mesmo, manda vir 2 pizzas lá calabresa e tchau. Nós somos assim. É verdade ou não é? Porque perseverar, meu amigo, demanda esforço, não é fácil. Perseverar tem que ter luta, tem que ter vontade, tem que ter amor, tem que querer fazer. E eu acho interessante que Jesus ele começa a contar uma história do que vai acontecer no tempo do fim, e ele usa a palavra perseverou e ponemou. Então é uma pressão que vem sobre nós. O inimigo luta todo o tempo para tentar tirar você da presença de Deus. O inimigo tenta todo o tempo para tentar fazer com que você desista dos seus projetos espirituais, até mesmo na tua casa. O inimigo tenta em todo o tempo fazer com que você perca a tua fé. Mas hoje a palavra de ordem para nós aqui na igreja, semeando a vida, ei, eu estou vendo o teu trabalho. Se esforça, se anima, porque aquele que perseverar até o fim, aleluia, será salvo. Amém. E essa é a nossa esperança. É o que nós temos que crer e nos motivar a continuar. Em que áreas, pastor, eu tenho que perseverar? Em primeiro lugar, digo comigo, perseverar na fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, fala sobre a fé. Diz que o justo viverá pela fé. Abraão, o pai da fé, ele sai andando para uma terra que Deus havia de mostrar a Abraão. Eu falei isso ontem, Deus não deu um mapa para Abraão. Abraão sai andando assim, sem saber aonde ele ia chegar. É assim um atleta numa maratona. Um atleta numa maratona, ele não para porque dói. Não! Muitas vezes ele até sabe mais ou menos onde é o caminho, mas quando ele vai fazer aquela subida final, ele, meu Deus, era tão alto, eu não imaginava que era tão difícil. Mas ele persiste, porque lá na linha de chegada tem uma recompensa. Aleluia! Ele não pode parar, ele não pode desistir, ele tem que continuar, porque lá na linha de chegada tem algo esperando por ele. Sabe, meu querido? Não para no meio da caminhada, não desista, não olha para trás, não olha para as dificuldades, continua marchando, porque Jesus está te esperando lá na linha de chegada. Aleluia! Fé não é ausência de dor, mas é permanência apesar da dor.
Fé não é ausência de fraqueza, mas é permanência mesmo quando nós nos sentimos fracos. Fé não é ausência de dúvidas, mas é simplesmente crer, mesmo quando há dúvidas, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu sobre a nossa vida. Isso é fé. Você não pode perder a sua fé, você tem que perseverar na fé. E olha que Satanás é tão sujo, que hoje muitas pessoas estão perdendo a fé. E você pode ter certeza disso. Se você brincar, você perde a tua fé. Se você brincar, você começa a duvidar. Você começa a duvidar. Mas será mesmo? Mas será que Deus vai voltar? Mas será que Deus me ama? Será? E tem aquela história que alguém chegou para mim e disse assim para mim. Alguém disse para mim, beleza. Como é que você sabe que se você morrer, você vai para o céu? Você não morreu? Alguém te fez essa pergunta? Ou você nunca se fez? Porque o Espírito Santo gera em nós. Aí que vem a história. Nós que fomos eleitos, nós que fomos chamados, nós que demos guarida a esse evangelho de graça, o Espírito Santo coloca em nós a certeza da vida eterna. Eu não morri, não sei nem como é que será, se eu vou morrer ou se eu vou ser arrebatado, mas eu tenho convicção naquilo que eu estou falando para você. Eu estive visitando a nossa irmã Lúcia, que está enlutada pelo nosso irmão Geraldo, e eu falei para ela, irmã Lúcia, eu tenho convicção, aleluia, de onde ele está agora. E eu sei que um dia nós estaremos juntos novamente, aleluia. Você sabe por quê, meu irmão? Porque esta palavra está entranhada na minha vida, no meu coração, e o Espírito Santo me dá certeza da vitória. Se você entrou aqui nesta noite, você está perdendo a fé. Eu quero declarar e exaltar que em nome de Jesus, que o Espírito Santo coloque fé na tua vida, que o Espírito Santo imprima essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha te dar certeza da tua salvação, que o Espírito Santo venha te dar vitória nesta noite, para você perseverar e não olhar para trás, que o Espírito Santo faça você não olhar para o homem, mas olhar para Cristo, que o Espírito Santo faça você crer nessa palavra, não duvidando, porque Pedro escreveu que aquele que duvida é como a onda do mar levado de um lado para o outro, não tem firmeza, mas nessa noite que você possa estar firmado na rocha que é Cristo. Eu quero profetizar para você isso nesta noite. Se você levanta a mão assim, se levanta a mão aqui, se você está desanimado, recebe ânimo. Se você está sem vigor, receba vigor nessa hora. Se você está sem fé, aleluia, que o Espírito Santo sopre fé sobre a tua vida nesta noite. Sabe, a primeira área que o inimigo tenta tirar e fazer você parar é na tua fé. A segunda coisa, nós temos que perseverar na nossa moral, na nossa santidade. Hebreus, o escritor disse que nós devemos ter paz com todos, se possível for. Tenhais paz com todos, mas buscar o quê? A santificação. Sem a qual, diga comigo, sem a qual? Sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Meu Deus, é um processo. A santificação é eu evitar continuar no pecado. Tem muitos cristãos, tem muitos crentes que na igreja, uma bênção, mas às vezes na sua casa falam palavras que não agradam a Deus. Lembra de Isaías, que a Bíblia diz assim, que ele tinha lábios impuros? E quando ele viu lá em Isaías capítulo 9, o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, a Bíblia diz que o séquito da glória de Deus enchia o templo. Ele diz, Senhor, eu vou obedecendo, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não muda, Deus não muda os seus valores, os seus princípios. Um cristão não pode falar glória a Deus na igreja, lá fora falar palavrão. Um cristão não pode ter a boca suja, não. Se ele tem a boca suja, se ele tem a boca podre, que ele fala palavrão lá fora achando que Deus não vê, você está impedindo a salvação, quem sabe, de alguém que vê você falando um palavrão e diz para ser igual a ele. Eu preciso não andar como ele. Deus quer dessa igreja santificação. Deus quer da tua vida uma postura diferente. Deus não te chamou simplesmente para você sentar no banco de uma igreja. Deus quer te levar para o céu, meu irmão. Aleluia, peça como Isaías essa noite, Serafim, vou lá do trono hoje. E aleluia, vem com abraço a vida e queima os meus lábios, para que eu não possa mais falar palavras que desagradem ao Senhor. Olha, meu querido, eu vou dizer algo para você. Eu aprendi isso com meu pai. Eu me lembro que eu sou crente desde que eu nasci. Eu cansei de ver obreiros subiam no altar, na sua casa e falavam palavrão. E eu não vi meu pai falar palavrão. Convivi com ele muitos anos, nunca vi meu pai falar um palavrão. E um dia, ele falou para mim isso.
o que sai da tua boca, você vai prestar conta a Deus no dia do juízo. Se você começar a falar palavrões, você vai desagradar a santidade de Deus. Você vai ferir a santidade de Deus. E eu desde cedo eu aprendi, eu dizia, mas pai, eu já vi tal pessoa, criança, né? Eu já vi tal pessoa, e ele disse, não, Deus não negocia valores e princípios. Se você nessa noite precisa, Jesus está aqui, Ele pode te lavar. O sangue dele pode te mudar nesta noite, te purificar de toda injustiça. Aquele que perseverar, diga comigo, aquele que perseverar, até o fim, será salvo. Santidade não é uma opção, assim, será que eu vou ser? Não, é uma condição. Porque sem a salvação, sem a santificação, ninguém verá. É claro que você não é perfeito, eu também não sou, tá? É claro que nós somos pecadores, mas nós não podemos nos deixar dominar por essas coisas. Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. A terceira provação que nós temos que perseverar, a terceira coisa, diga comigo, é nas provações. Coisa para parar crente é luta. É sério, porque quando nós recebemos, tem umas lutas que vem, sabe o que é boxe? É um jab de direita assim, ó, pum, que a pessoa vai nocaute. A pessoa não tem força para se levantar. São decepções, frustrações. Você compara a tua vida com a vida de outras pessoas. E você chega e fala, meu Deus, olha o que eu fiz da minha vida. Ah, eu poderia ter feito assim, um assado. E nós começamos a questionar o que Deus está fazendo. E as provações começam a vir contra nós. E nós começamos a desanimar. E começamos a pensar por quê. E aquilo começa a vir sobre nós, tentando nos parar. E muitas vezes o inimigo fala, olha aí, olha onde você está. Você serve a Deus. Você é dizimista, você é ofertante. Você vai ao culto, olha como é que está a tua luta, olha as lutas que você tem. Eu me lembro no trabalho, na época que eu tinha minha relva vermelha, trabalhava com um rapaz que ele era espírita. Ele frequentava uma religião chamada espiritismo. E a mulher dele, na época, ela era funcionária do Banco do Brasil. Então ele ganhava o salário dele e ela ganhava o salário dela, ganhava muito bem. Ele tinha um carro bom, eles passeavam para a praia. E eu vendendo almoço para comprar gente. Né? Sara doente, Sara mais uma vez vai ser usada aqui nessa mensagem, aquela 45ª vez. E eu devia tanto na farmácia que o meu salário, ele passava dos 50, dava 45% de desconto. Porque era na farmácia, fora o empréstimo que eu tinha. E na época eu era o terceiro sargento. E o terceiro sargento hoje é R$4.500. Então você vê, eu pagava quase 1.000 de médico, 1.000 do financiamento da casa, tinha condomínio, e sobrava tipo R$1.000 para viver. Eu ganhava isso. E era muita dificuldade. Eu vendo ele dava feriado, ele ia para a praia e tal, um dia o diabo usou a boca dele. E ele chegou lá no trabalho e disse assim para mim, eu não entendo, você é crente. Olha só o diabo. Você é crente, você vai para a igreja, eu vejo você falando de Jesus aqui no culto do Evangelho. Você fala de salvação e você não tem nada. Olha o teu carro, o fundo do carro está caindo. E era verdade. Você foi para o campo, você não tinha dinheiro para comprar a japona, você pegou pneumonia. Você é pobre. Você vem de ônibus, vem de bicicleta, porque você não tem gasolina. E olha aí. Olha eu como é que sou abençoado. Cadê o teu Deus que não te abençoa? Queridos, e na hora foi tipo, não sei se alguém já recebeu uma afronta assim, mas eu olhei para tudo aquilo ali e pensei, é verdade. Meu Deus, eu olhei para tudo aquilo, mas na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. E quem disse que ele me prometeu dar dinheiro? E quem disse que ele me prometeu que eu ia para a praia? E quem disse que ele prometeu que eu viria para um quartel com a melhor farda que eu teria dinheiro? Nunca ele me prometeu isso. Mas eu tenho algo, e você não está vendo. Eu tenho meu nome escrito lá no livro da vida. E ninguém pode tirar de mim isso. Porque o dinheiro, meu amigo, ele vem e vai. Mas a salvação é para sempre. Mas foi um soco, ele me deu um jab, eu dei um nocaute. E eu fiz a pergunta, e você? Você é salvo? Ele ficou todo desconcertado. E saiu.
E um amigo meu que trabalhava com a gente falou assim: meu Deus, você deu um nocaute nele. Eu não queria nocauteá-lo, mas o diabo ele nos afronta. E nós não podemos, sabe, voltar atrás por causa das provações. As provações são difíceis. Jesus disse lá em João capítulo 16, verso 33: ei, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por dificuldade. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém, mas ele diz: não desanime, não voltem atrás, perseverem, porque eu venci o mundo. E assim, diga assim: o meu Deus, diga, levanta a mão, diga: o meu Deus venceu o mundo, e eu vencerei pela sua graça, em nome de Jesus. Sabe, nós temos que perseverar nas provações. Tiago capítulo 1, 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque ser provado não é fácil. Ser provado, só quem é sabe como é. Ser provado é você simplesmente, muitas vezes, não ter respostas para entender o processo, mas entender que diante desse processo está o teu Deus, o teu amigo, o teu Salvador, o teu Senhor, aquele que te resgatou do mundo, aquele que te colocou os teus pés sobre uma rocha, aquele que está contigo de manhã, de tarde, de noite, aquele que está na tua vida quando há prosperidade, mas quando também você não tem o que comer, aquele que quando você passa pelo vale, ele está na tua frente, aplanando os caminhos, aleluia, aquele que quando o teu inimigo vem encontrar você por um caminho, por 15 sairá da tua presença, porque ele é Deus da tua vida, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus sobre você. E eu quero declarar para você nesta noite: não para, não desanima, não olha para o vento, não olha para tudo que está acontecendo, porque você é filho da salvação, você é filha da salvação, aleluia. E aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Sabe qual é o bem maior que você tem? Não é o teu carro, não é a tua casa, não é o teu curso universitário, não é. É a tua salvação. Eu me lembro que quando... Vou contar um segredo aqui. Pela graça de Deus, quando eu fiz o concurso para a ESA, todos os anos havia a possibilidade do aluno da ESA ir para a AMAN e sair oficial. Teve isso em 88, teve 89, teve 90, teve 91, teve 92. Quando foi no meu ano, diga assim: no meu ano. Jesus olhou do trono e falou assim: não, ele não pode ser oficial não, porque ele é muito arrogante. E eu quero levar ele como pastor na vida, eu vou usar esse homem. Eu tenho que moer ele. No meu ano, eu me lembro quando terminou o período básico, eu era um dos primeiros colocados. E aí abri em setembro, e aí um oficial falou para mim assim: você vai ser oficial, quando chegar em agosto, se você tiver nos 30, você vai para a AMAN, você sai oficial, tranquilo, faz a AMAN, uns 4 anos, sai capitão, coronel, termina a carreira como coronel. Eu terminei a escola lá, acho que foi 12 ou 14. Quando chegou no meu ano, diga, a porta fechou. A porta fechou. E eu me questionei, falei: puxa vida, logo no meu ano. E depois, pastor? Diga no outro ano, diga, no outro ano. No outro ano. A porta abriu. Não era para eu ser. Não era para eu ser. E eu fico imaginando, se eu tivesse sido, será que eu teria me... Às vezes Deus tira algo de você, eu não sei porque eu estou falando isso aqui hoje. Às vezes você vai fazer algo, você sonha com algo, você planeja algo e Deus fecha a porta. Não é porque Ele não te ama, não, Ele te ama, mas é porque o principal é a tua vida eterna. Deus quer te dar aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem. Ele quer te dar muito mais do que você possa imaginar. Sabe, meu querido? O que Ele tem para você é muito maior. O que Deus tem para essa igreja é muito maior, meu querido. Eu não sei se você está alegre, mas eu estou alegre, porque o que Ele tem para nós, aleluia, é muito maior do que qualquer tesouro neste mundo. Amém. Eu, como pastor, eu tenho a oportunidade de acompanhar muitas pessoas partindo. E é interessante ser pastor, porque eu sei quando a pessoa vai partir e quando vai partir. E é duro saber. Às vezes eu clamo, mas eu sei. E eu fico numa situação meio assim, porque eu não posso chegar para a pessoa e dizer assim: você vai partir. Não, eu tenho que dizer: creia, Deus vai curar você. Creia, Deus vai fazer. Mas o Espírito Santo falou comigo: vou levar. E muitas vezes
Eu queria mudar aquele quadro. E eu digo para Deus, não leva não, Deus. Não leva não. Dá mais uns anos de vida, eu começo a orar, eu começo a clamar. Mas aí o Senhor fala comigo, não. Eu quero ela, eu quero ele pertinho de mim. Porque ele já venceu. E talvez se ele ficar aqui, ele poderá dar um deslize e perder o caminho. E aí, muitas vezes, Deus faz assim. Ele recolhe a pessoa. E tem aquele que você vai orar, e Deus diz, eu não vou levar, porque se eu levar, de repente não está preparado. E Deus ainda dá, olha como é que Deus é maravilhoso. Diga comigo, aquele que perseverar. Aquele que perseverar Até o fim. até o fim Será salvo. será salvo. Conta a história de um garimpeiro, lá na região amazônica, lá na Serra Pelada, os Carajás, Belém do Pará, Brasil. Aquele homem, eu gosto de contar essa história do semeando da vida. Vou contar aqui que é o semeando da vida também, para ver o semeando da vida particular. Você vai ter a oportunidade de ver essa história. Aquele homem, quem viu a Serra Pelada como é que era, na década de 80? Pareciam formigas, assim, num casulo, sabe? Os homens iam ali, muitos perdiam tudo na busca pelo ouro. Se você não sabe, a Serra Pelada era correndo atrás do ouro. Muitas pessoas ficaram ricas. Mas houveram aqueles que ficaram anos e anos e anos e saíram de lá na miséria total, sem nada. E tinha um homem que ele vendeu tudo que ele tinha no interior de Goiás. Ele foi lá para Belém, pegou lá um barco e foi lá para a Serra Pelada, e ele começou a garimpar. Quem já viu tirando ouro aqui? Como é que é? Você pegar a terra, aí você faz um trabalho, coloca mercúrio, coloca alguns reagentes químicos, se brilhar, você separa ali, aí você queima tudo e faz uma pepita de ouro. Aquele homem ficou, diga comigo, 15 anos. 15 anos. E todos os dias ele ia lá buscando ouro. Todos os dias ele lutava, todos os dias ele trabalhava. Por quê? Porque ele queria encontrar ouro. Sabe o que aconteceu? Um dia ele se engaretou. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Chamou a esposa dele, ligou para ela. Vou vender aqui, porque lá na Serra Pelada, se você não sabe, cada um cava numa toca. Parecia um casulo de longe, mas cada um tem um pedacinho para pegar. E aí, para ninguém entrar um do outro. E você comprava aquele terreno. E ele chegou lá e... eu não vou mais conseguir. E ele vendeu, como se fosse hoje, uns 4 mil, 5 mil reais. Vendeu para um amigo. No outro dia pegou e foi embora. Quando ele chegou na terra dele, o amigo disse, você vendeu para mim, no outro dia eu cavei. E eu achei 2 quilos de ouro. Uma pedra desse tamanho. Lembra uma pedra que foi achada? Foi essa história, para procurar. Uma pedra desse tamanho. E ele pensou, meu Deus, eu estava tão perto. Eu desisti. Eu estava tão perto. E eu voltei atrás. Diga comigo, eu não posso parar. Não posso parar. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Jó perdeu tudo, mas não abandonou a Deus. Mas Jó 42, ele teve tudo dobrado, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que houve um edito real que ninguém poderia adorar a nenhum outro Deus, a não ser a estátua de Nabucodonosor. Mas Daniel perseverou em oração, e por isso ele foi parar na cova dos leões. Mas aí Deus fechou a boca do leão. Por quê? Diga comigo, quem perseverar até o fim, Quem perseverar até o fim será salvo. será salvo. O apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 4, verso 7, ele já velho, ele escreve a Timóteo, seu filho na fé. Depois de sofrer naufrágio, depois de sofrer apedrejamento, depois de ser jogado do muro de uma cidade, depois de ter praticamente matado ele, tentado matar de morte corrida, muitas vezes, Paulo ele olha para tudo aquilo lá em Roma, preso na sua residência, ele vai até Nero, e ele diz assim, Nero fala, ele vai ser decapitado, vamos decapitar ele. No ano 67 depois de Cristo, Paulo foi decapitado, mas antes disso ele escreve uma carta para Timóteo, e ele diz para Timóteo, combati o bom combate, a cadeia caiu, e guardei a fé. Amém. Agora está me reservada a coroa que o justo juiz tem reservado para aqueles que vencerem. Sabe, Paulo venceu tudo isso. Eu acho interessante quando
morre uma pessoa importante, todo mundo coloca esse versículo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas nem todos combateram o bom combate. Mas olhando para algumas pessoas, todo mundo coloca, né? Tem até crente que fala, está com Cristo. Não, só existe um caminho, só existe um que é Cristo. Só existe, ele é apertado, ele é apertado e estreito, só existe uma maneira de chegar lá. Eu não posso dizer que alguém foi para o inferno, mas eu posso dizer uma coisa: se não está em Cristo, não entrará a vida eterna. Isso eu posso dizer. Porque Jesus garante. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está em Cristo? Como que está o teu relacionamento com Ele? Perseverar, meu querido e minha querida, é uma decisão diária. Você está cansada, quem sabe, de lutar, cansado, e hoje você sente uma pressão sobre você. A pressão está te matando, está te destruindo. É uma pressão que vem sobre você. É pressão sobre o teu futuro, é pressão sobre o teu relacionamento, é pressão sobre a tua vida ministerial, é pressão por preocupação com os teus filhos. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas o Espírito Santo está dizendo para você: se você perseverar até o fim, aleluia, você será salvo. E eu tenho uma boa notícia para você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação vai ser estendida para os seus, aleluia. Pastor, mas o coração é duro, não importa que é duro. Deus é especialista em amansar coração duro. Deus é especialista para trazer, aleluia, aquele que está perdido. Deus é especialista para fazer coisas novas aonde parece que não há mais nada. Hoje Deus está levantando aqui um povo que vai permanecer firme debaixo da pressão. Um povo que mesmo diante da dificuldade não vai parar e vai continuar. E eu quero orar por você nesta noite. Aquele que está fraco, aquele que pensa em desistir, aquele que está sob ataque, eu quero que você diga assim comigo bem alto: Senhor, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou abandonar a minha fé, porque eu tenho uma carreira para correr. Porque eu sei que o Senhor está me esperando. E o desejo do meu coração é estar contigo. Quem desiste perde a promessa, mas quem persevera herda a salvação. Coloque de pé. Diga assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, eu não ia pregar sobre isso hoje, mas o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Como é difícil permanecer como nós começamos na caminhada. Como é difícil permanecer de pé diante das lutas. Como é difícil. E o Espírito Santo me tocou. Me tocou com esta palavra. Eu não sei se alguém que está na live, que está me ouvindo, eu não sei se é para você que entrou aqui nesta noite, mas o Espírito Santo falou tão forte comigo sobre isso. Porque muitas vezes, meu querido e minha querida, todos nós pensamos em desistir, porque não é fácil a caminhada, nunca vai ser fácil. Mas se está difícil, é porque você está caminhando na direção certa. Amém. Se está difícil para você, é porque Deus está te levando pelo caminho correto. Amém? Pode cantar isso aqui. Feche seus olhos aí. Fala com Deus. Sem
quebrada toda arma forjada contra a tua vida, está quebrada agora. Diga assim: eu creio. Diga: eu creio que toda arma forjada contra mim, contra a minha casa, está quebrada pelo poder do nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração. Você que está aqui na frente do altar, ou no meio da igreja, ou até mesmo assistindo pela live, quiser repetir, diga: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O meu maior prazer é te adorar. O meu maior prazer é estar na tua presença. Mas, Senhor, segura minhas mãos. Aleluia. E não deixa que eu venha tropeçar em nenhuma pedra. Me mantenha firme. Me mantenha firme até o fim. No nome de Jesus. Vou te chorar. Senhor, meu Deus, levanta as mãos aqui para o altar. Aqui está, Senhor, essa geração. Aqui está esses irmãos. Aqui está esses líderes, Senhor, que vieram aqui à frente. Meu Deus, o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. E eu quero, Senhor, através dessa palavra, declarar em nome de Jesus o renovo, a restauração, a cura. Meu Pai, venha abençoá-los, Senhor, venha levantá-los aqui nesta noite. Tu és aquele que chamou a cada um deles para uma obra. O Senhor os comissionou, o Senhor levantou, o Senhor usou, o Senhor capacitou. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar, Senhor, toda arma forjada seja quebrada. Ó Pai, levanta, anima, sustenta, fortalece, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar agora, Senhor, vai lá, Senhor, em qualquer lugar que o Senhor precisa ir. Agora, Senhor, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda obra contrária, nós queremos quebrar. E nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje tudo será diferente, porque o Senhor está em casa e o Senhor é aquele que honra a sua palavra pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Dá aplauso ao Senhor, amém. Amém? Pode se sentar. Pode se sentar. Você que está assistindo pela live, que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.